Estamos de volta, meu senhor e minha senhora, nesta manhã de terça-feira, hoje é dia 14 de abril. Seja sempre muito bem-vindo no nosso Break and Fast, nosso morning show que fala a nossa língua. É com muito orgulho, a gente já está um ano no ar, fazendo muita coisa bacana, tantos convidados importantes já passaram aqui, tantas informações você já recebeu, afinal de contas o nosso Break and Fast nada mais é do que um grande serviço. É aquele morning show que você tem que ficar por dentro de tudo que acontece para você que vive aqui nos Estados Unidos, para a nossa comunidade e para você que vive pelo mundo também, né? Eu costumo dizer que a nossa comunidade não está só especificamente aqui, mas está no mundo. Tem brasileiros que moram no Japão, na Europa, e como a gente tem o nosso aplicativo, você pode assistir sempre a gente através do nosso aplicativo o mundo inteiro. Tá aí, ó, se você está agora vendo esse QR Code, vai lá, abre a câmera do seu celular, pimba ali para você ir direto para ter na palma da sua mão ou na sua própria televisão a nossa TV Connect USA. E também você pode mandar mensagens para a gente através das nossas redes sociais. Sempre bom lembrar que nós temos 5 redes sociais aí à sua disposição, né? Temos YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e Twitter. Aqui você coloca @TV Connect USA e você vai encontrar a gente nessas 5 plataformas e pode comunicar da ideia de entrevistado, da ideia do que a gente pode receber aqui no nosso programa, que a gente faz o programa especialmente para você. Nessa terça-feira maravilhosa, a gente tem a honra de receber aqui ele que me abandonou, que simplesmente foi embora, Paulo Sérgio. Sim, mas ele está de volta nessa terça-feira. Para quê? Para receber um sofá de peso, gente. Ele teve a oportunidade de entrevistar 3 lendas da astronomia. Ele recebeu aqui no estúdio o geofísico Sérgio Sacani. Serjão, tu é demais. O astrofísico Felipe Rime, parabéns. E o engenheiro aeroespacial Henrique Aparício. Gente, são 3 feras. Os meninos do Space Today vieram para falar sobre nada mais, nada menos que a missão Artemis 2 e a importância do programa. Eu estou super curiosa para conferir esta entrevista. É com você, Paulo Sérgio. Manda aí. Vivi Romanelli, olha só que legal, nessa terça-feira estar com você aqui para a gente falar de algo que o mundo inteiro está falando, o mundo inteiro está comentando. O quê? A viagem da Artemis. Aí eu preciso saber se é Artemis, se é Artemis, cada um fala de um jeito. O que importa é que é um foguetão gigante que a NASA fez, botou um monte de astronauta lá dentro, gente de primeira qualidade, para dar uma volta na Lua, depois de mais de 50 anos, quando a gente realmente imaginava que tudo andaria como Jetsons, e agora, de repente, a gente começa a ter esse fiozinho de esperança que estamos entrando na era dos Jetsons. Brincadeiras à parte, é um momento mais do que histórico, né, Vivi? Eu sei que você vibrou com a gente aqui várias vezes e eu recebo aqui no estúdio do Breaking Fast, a gente tem na pontinha o Henrique, que está com a gente, Sérgio Sacani conosco e também o Felipe, que vão falar daquilo que eles mais sabem falar. As credenciais são as melhores possíveis, você conhece de casa, então eu acho que eu fico até com vergonha, porque eu sei que eu vou falar algumas atrocidades aqui, mas eles vão me corrigir sempre que possível. Eu estou errado, Sérgio, disso que eu falei? Nós já estamos entrando na era dos Jetsons, finalmente? Tomara, né? Quando a gente olha lá os desenhos, né? Cadê o carro voador, né? Não é? A gente pensava que no ano 2000 ia ter carro voador, estamos em 2026 e nem um carro voador ainda, Nada né? acontece. Nada, mas agora acho que vai, viu? Eu estava precisando, essa missão aí foi muito importante para dar justamente essa largada e agora vamos ver se acontece as coisas. Deixa eu perguntar, qual foi o grau de emoção de vocês, que vocês lidam com isso o tempo todo, quando vocês viram um foguete do tamanho que é a Artemis 2, que na realidade, só para explicar para quem está em casa, a gente fala muito errado que é um foguete só, são várias coisas numa coisa só, né? O foguete, na verdade, é um foguetão, né? Ele tem 98 metros de altura, está entre os 3, hoje a gente tem 3 grandes foguetes no mundo. Um é o Starship, do Elon Musk, que decola lá do Texas, lá de Starbase, que não é um foguete ainda, ele é um protótipo. A gente tem o SLS, que é esse aí da missão Artemis, e a gente tem o New Glenn, que é da Blue Origin. Que sai, inclusive, agora depois de amanhã. Sai depois de amanhã, exatamente. O New Glenn e o SLS têm 98 metros de altura e o Starship tem 122 metros de altura. Esses são os 3 maiores foguetes do mundo e os mais potentes também. Eu já assisti alguns lançamentos na minha vida. Poucos, do Starship, né? Não, ao vivo, né? Ao vivo do Starship eu já assisti alguns
E esse aí foi legal. Mas é legal perguntar a emoção para os dois aqui. Porque foi a primeira vez que eles viram um lançamento de foguete ao vivo. Lembrando, né? É um astrofísico, e o Felipe é astrofísico, né? É isso, e o Henrique está estudando engenharia. E, na realidade, você já é engenheiro, né? Sabe qual que é a diferença? Você tá aqui é uma coisa, eu ver você no YouTube é outra. Eu estar sentado com você aqui é outra completamente diferente. A gente bota o Zico sentado aqui, é uma coisa. Parada. Você vê o Zico jogando, é outra coisa. Como é que é para vocês? Porque eu acho que é como se fosse o Oscar, né? Tá lá vendo o Oscar de perto ali, acontecendo. Como é que foi? Então, deixa os dois responder, porque é a primeira vez que eles viram um lançamento e já viram isso aí. Só antes deles falarem, tem algumas coisas na vida que você tem que ver ao vivo. Lançamento de foguete, a aurora boreal, Felipe é craque nisso, e eclipse total do Sol. Esses três fenômenos aqui, não tem como eu trazer uma imagem para você, não tem como eu pegar um vídeo de um lançamento de foguete e falar, é isso aqui. Você tem que sentir. Aí eles falam porque é a primeira vez que eles assistiram e eles podem dar um testemunho muito legal. E aí? Cara, como você falou, é a nossa final de Copa do Mundo, né? É uma coisa, assim, extraordinária. Por quê? O Felipe até pode falar também, mas quando a gente assiste, né? Eu mesmo já assisti dezenas, centenas de lançamentos de foguetes pelo computador, pelo celular, mas quando você está aqui, você sente, primeira coisa, quando o foguete liga, uma vibração no chão, um mini terremoto, porque o chão treme. E fica bastante distante, não é? Nós estávamos a 17 quilômetros do foguete, e mesmo assim a gente sentiu o chão tremendo. Aí o foguete sobe, e diferente do que a gente assiste, o áudio não está sincronizado, o som demora muito para chegar até a gente. A gente vai ouvir o barulho dos motores ligando quando o foguete já está lá em cima. E aí depois que a gente, né, chega o som, ainda chega uma onda de calor que esquenta ali toda a região que a gente estava. Isso depende muito das condições climáticas do dia. A gente teve essa sorte de conseguir pegar o calor dos motores ali depois de um tempo da decolagem. Isso, assim, só me nenhuma explica câmera uma coisa, do mundo... até para a gente entender, esse lugar que vocês estão falando é um lugar que a NASA tem lá, separado para todo mundo, ou vocês estavam num outro ponto? Não. Isso aí faz parte da experiência também. Porque a experiência de você ir num lançamento de foguete, ela começa antes. Que é você achar o lugar, ir para o lugar. O lançamento, pessoal, ele foi às 6h30 da tarde de um dia, do dia 1º. 6h35. Nós chegamos lá às 11 da noite do outro dia, do dia anterior. Vocês dormiram no local, Sérgio? Dormimos no local. Que loucura, Dormimos no local. Isso é o que eu estou falando, faz parte da experiência, porque a gente queria ter uma visão limpa, sem ninguém na nossa frente. Então a gente chegou lá, parou nossos carros ali, e a gente fez ali um canto nosso, colocou nossas câmeras e passou a noite inteira, fizemos transmissão ao vivo, fizemos um turno, né, para dormir, né? Então enquanto um dormia, o outro fazia, e aí acompanha tudo. Então é isso que eu estou falando, o lance de você ir num lugar vai além do lançamento. O legal é que é o seguinte, é tudo isso para 10 minutos de lançamento. Então, isso que eu ia falar. Felipe, imagino que a sua percepção foi ainda mais... foi diferente também, né? Sim, um pouco. Eu faço lives de lançamento de foguete com o Sérgio desde 2017. Então já tem, sei lá, acho que centenas de lives que eu já fiz junto com o Sérgio. E essa é literalmente o primeiro lançamento que eu vejo. Então ficou bem emblemático, né? E a lágrima escorria, né? Não, sim. Foi extremamente emblemático. O primeiro lançamento já foi logo o maior foguete que a gente tem atualmente, já com astronautas e para a Lua. Sabe, o programa Artemis, e assim, eu não vivi a época da Apollo, muito antiga. Sim. E aí tem a geração de agora ali que consegue ter essa esperança. Porque eu vi o foguete subindo, o chão tremendo um pouquinho, eu falava, cara, ali tem engenharia, biologia, astrofísica, astronáutica, medicina, todas as áreas. Todas as áreas, você precisa de profissionais de todas as áreas. Engenharia de alimentos, nutrição para os astronautas, tem o cardápio do que eles comiam, que a gente viu. Tinha uma então, Nutella lá dentro também. Nutella, tinha tudo. Aliás, faltou o doce de Viçosa, hein? Aí, pessoal de Viçosa, hein? Na próxima, vamos fazer esse caminho aí, ó. Vamos pôr o doce de leite Viçosa aí. Vamos ver se de repente a produção se ajeita para mandar para a NASA esse doce de leite. Isso aí. Para poder, né? Claro. Quem sabe? Então, pra gente tá fácil aqui, cara. Aí, a NASA é aqui do lado. Aqui do lado, é só levar ali, ó. Só chegar ali. É 2 horas, 2 horas não, 1h30, 1h10 de carro aqui, você, né? Aí, Titusville ali para... Isso mesmo. Mas me fala uma coisa, e sabe o que eu acho que é legal para quem tá em casa entender também? Dessa questão da experiência, isso é
tão bacana, e a gente tem um turismo tão grande, está ficando cada vez mais forte esse turismo para vir para os Estados Unidos, para você poder ver isso pessoalmente, isso é tão legal. É o mesmo turismo que a gente fala para quem vai, por exemplo, assistir uma corrida de Fórmula 1, tá? Exatamente. A corrida de Fórmula 1, vocês estão falando, eu estou me identificando, porque, poxa, eu assisti uma corrida de Fórmula 1 em Interlagos, o show é diferente, o cheiro da gasolina é diferente, o barulho do carro é diferente, é a mesma coisa na questão Em do Interlagos, eu já assisti várias corridas lá, tem todo aquele esquema de muita gente vai lá e dorme lá. Exatamente. Então, isso faz parte, a experiência de ver um lançamento de foguete é uma experiência completa, né? Então ela começa antes de tudo, até a hora do lançamento. Ó, Aí, ó. deixa eu só falar uma coisa para quem tá aqui, ó. Esse aqui é o doce de leite Viçosa. Eu vou só explicar para vocês por que a gente trouxe aqui, porque o Sérgio viu isso aqui lá na nossa cozinha de apoio, viu, Vivi? Tem que chamar ele para vir fazer alguma receita aqui, mas esse doce de leite tá aqui justamente porque chega pra gente, a gente não tem outro. E ele já me falou que é o melhor doce de leite do mundo. Do mundo. Então é o seguinte, já tem pão de queijo aqui, eu vou até deixar, sim, fiquem à vontade. Fica à vontade, tá, Sérgio? Pode comer, não é cenográfico, fica à vontade. Acho que a conversa vai render mais meia hora aqui no mínimo. Né? Vamos pôr ele lá Artemis 3, hein, pessoal de Viçosa. Por que aí, Nutella? Por que Nutella? Tem doce de leite. Isso, tem muito melhor, né? Muito melhor mesmo. É realmente bom. E aí, voltando na questão da experiência, carnaval. Exato. Você vai para Sapucaí, uma vez, você precisa ir para Sapucaí para ver a bateria. E aí vem aquela história de você ter sentido o chão. A bateria faz a mesma coisa com você. Verdade. Você sente aqui, cara. É absurdo. Isso Expectativa. Qual foi? Antes de subir, como é que estava? Vai dar certo, não vai? O que eles vão fazer? Como é que vocês estavam avaliando essa situação e o projeto todo, que teve aquele adiamento, que foi frustrante para todo mundo em fevereiro? Exato. Eu estava aqui em fevereiro justamente para ver quando teve o problema, né? É um foguete muito complicado, falando um pouquinho do foguete, né? O SLS, a gente gosta, a gente acha legal, a gente vai lá e faz tudo, só que ele é um foguete que ele é um Frankensteinzão de foguete, né? Então, para ter uma ideia, tinha peça nesse foguete aí que voou, que foi para o espaço em 1989 e estava indo de novo. Reutilizado. Então, ele teve coisa que foi reutilizada. Parte do foguete era do ônibus espacial, parte do foguete era de outro programa da NASA chamado Programa Constellation, lá da época do Bush. Então, ele foi um ajuntado de coisas aí. Ele tem várias críticas, ele é um foguete extremamente caro. Esse lançamento aí custou na casa dos 4 bilhões de dólares para fazer esse lançamento acontecer. Ele tem várias empresas que estão ali, talvez seja um problema, não seja e tal. Tem toda uma discussão em cima do foguete. E pelo fato dele ter coisa muito antiga e tal, você espera que o pessoal aprenda, né? Mas aí ele vai dar os mesmos problemas que deram no ônibus espacial, que é o tal do hidrogênio líquido, que é aquele tanque laranja lá. Sim. Abastecer ele é complicado, tem vazamento, o vazamento é um problema seríssimo. O hidrogênio líquido ele é altamente explosivo, por isso que o foguete explode quando ele é lançado. Então, assim, é uma crítica muito grande que você tem. Caramba, tanto que um cara fez uma pergunta na conferência de imprensa, falou o seguinte: vocês estão há 30 anos com isso aí, vocês não conseguiram resolver esse problema até hoje? E o cara da NASA ficou, não, é porque é um pouco diferente aqui, ali e tal. Então acontece isso. Mas depois que passou dos testes e tudo, a nossa expectativa era que ia rolar de boa. E assim, você como engenheiro aeroespacial, acho que você pode falar até melhor, né, Henrique? Nesse caso, quando a gente vê um Frankenstein desse, qual é ok, a gente já sabe dos problemas que poderiam acontecer, que poderiam vir a acontecer, mas o que seria, de repente, algo inesperado? E ao mesmo tempo, puxa, se isso acontecer, ferrou. Então, o principal, as coisas mais perigosas que a gente tem quando um foguete é lançado é justamente dar alguma anomalia e os astronautas precisarem ser ejetados do foguete. Tanto que se você olha a foto do SLS, na pontinha dele tem uma torrezinha bem fina. Essa torre a gente chama de torre de escape. Ela é basicamente um motor foguete sólido que, em caso de emergência, assim, ele liga e joga os astronautas para muito longe do foguete e aí eles vão lá e explodem o foguete. E aí os astronautas, né, pousam de paraquedas e tal. Mas se isso acontecesse, se isso tivesse acontecido na Artemis 2, pode parar o programa aí por anos, quiçá até cancelar o programa por causa disso. Talvez ter que trocar o foguete, porque é uma coisa que eu não me lembro a última vez que isso aconteceu.
Então, se isso acontecer agora, quando está todo mundo ali na expectativa e vão voltar para a Lua, não sei o quê, e ao mesmo tempo tem as controvérsias do custo, do planejamento, do atraso da missão. Sim. Se isso acontece, ia ser um balde de água fria em todo mundo da NASA. Foi um balde de água fria para você, Felipe, quando a gente chegou no horário de lançamento, que era 6h24, e vamos ter atraso, o cronômetro para, 10 minutos cravados, e aí a gente faz o que nessa hora? Eu juro, eu falei, não vai ter. E a gente faz o quê? Foi exatamente isso. Eu olhei pra cara do Sérgio Henrique e falou, cara, vai ter que vir outro dia, não vai ser hoje. Não. E aí depois, quando rodou, ele falou, não, vai ser, galera, vambora. Não, a gente não entendeu quando começou a rodar. Eu falei, não, peraí, liberou. Liberou. Os caras estavam fazendo maior suspense ali, é coisa Exato. bem pra televisão mesmo, né? Não, e tem uma coisa legal que isso aconteceu, que foi o seguinte, o cronômetro ele deu uma pequena bugada ali para quem estava assistindo. Quando ele voltou, parou ele em voltou 10, pra voltou 30. em meia hora. A gente Eu falou, não putz, mais percebi, meia cara. hora esperando. Aí do nada Aí depois ele voltou para 10. para 10. Eu não exatamente. percebi. Eu acho que eu tava exatamente. na maluquice pra ver Mas- as coisas que estavam acontecendo no Switch, Mas- é que eu nem vi isso. Mas pra gente que foi a primeira vez assistindo o lançamento, assim, até o 1 segundo, cara, é tudo normal ali, tranquilo. Todo como num qualquer lugar, como, sabe, qualquer lugar que a gente esteja ali. Isso é Quando uma... quando lançou, que todo mundo ficou gritando USA, USA ali, eu Aí falei, dá um arrepio. caraca, maluco, isso Diferente. daqui Isso é uma outra experiência também. Para quem está assistindo ao vivo, não tem contagem regressiva. É, porque só tem o cronômetro grandão lá, Então, que mas não dá aquele pra você cronômetro ver. tem um delay. ele tem um Aquele delay. Não, o cronômetro grandão você tem lá dentro da NASA. Então, não, Pra quem não tá- aquele que tem no No chão, chão. gigante. Aquele lá é na NASA. Entendi. Mas Você para não quem consegue tá, ver. mas aquele cronômetro, até se eu estou vendo ele na tela, eu tenho um delay. Sim. Então, quando você está assistindo, igual a gente estava 17 quilômetros, o lançamento para a gente é meio no susto. Isso. Porque aquele reloginho ali não serve pra gente. Então você fica olhando pro foguete, de repente ele liga e aí você vai embora. Do nada começa uma bola amarela assim, tipo, sabe, aí. surgindo, e aí você vê o foguete. E aí vai. Só então, que assim, não é um foguete, porque a gente assistiu o Falcon 9, a gente assistiu o Atlas, e aí são foguetes que você olha e fala, legal, um foguete muito maneiro. O Artemis não, cara, é um negócio estrondoso, sabe? É um barulho insano e o chão tremendo. E aí é uma muito coisa pesado. legal para falar, até para a comunidade brasileira que está aqui, para quem vem para cá, né? O Felipe falou, nós vimos o SLS e vimos um Falcon e vimos um Atlas na mesma semana. Hoje, se a galera vem para cá, para Orlando principalmente, você estava falando que tem um turismo diferente, Sim. e tem mesmo. Porque hoje a gente tem tanto lançamento que se a pessoa vem passar, por exemplo, o cara vem para cá para ir na Disney, 5 normalmente. dias, 7 dias, enfim. 7 né? dias na Disney. O cara que passa 7 dias em Orlando, ele muito provavelmente vai pegar 2 lançamentos de foguete. Uau. Tranquilamente. Às vezes mais. Às vezes mais. 2 é tipo assim, cara, é uma semana tranquila, são 2 lançamentos. Eu sei Daqui. Eu sei que não era nem assunto da nossa conversa aqui, mas o Kennedy Space Center, ele, quando tem lançamento, ele funciona normalmente ou eles param Funciona. para daí ter o lançamento? O Kennedy Como é que Space funciona? Center é o seguinte, se o lançamento é durante o dia que ele está aberto, ele fica aberto das 9 da manhã até as 5 da tarde. Sim, é. Se o lançamento acontecer, por exemplo, às 3 da tarde, você tá lá dentro do Kennedy Space Center, você pode pegar o ônibus Tem uma arquibancada. e ir lá para o Banana então, Creek, que a gente sim. chama. O Banana Creek são aquelas arquibancadas, e eles vão levando até encher. Encheu, eles param de levar. Então, o meu primeiro lançamento que eu assisti ao vivo foi em 2014. Eu estava no Kennedy Space Center, ia ter lançamento, o pessoal falou, último ônibus para Banana Creek. Eu entrei no ônibus e assisti lá da arquibancada. Uau. Então, Esse fica quanto de distância, mais ou menos, 6 dessa área? quilômetros. 6 mais ou quilômetros. Bem Esse mais é muito perto. perto. Mais Esse é pertíssimo. Esse é coisa O mais assim. perto que você pode chegar de um lançamento com segurança. Entendi. Esse você sente a onda de choque bater em você com tudo. Que com inclusive é o força lugar onde eles colocam as posições para as televisões, que eles colocam todo o pessoal de imprensa. Exatamente. É A CNN ali. tem inclusive um booth ali que a gente pode usar eventualmente e que é da onde eles colocam a câmera Exatamente exclusiva ali. para os afiliados. E assim, é muito legal. É muito legal. E o pessoal que não fica na arquibancada já vai com a cadeirinha, bota a cadeirinha ali. Vai, exatamente. Só no caso do Artemis 2, que foi um regime ali de O organização Artemis 2, diferente. né? como era um lançamento muito grande, então você tinha. Normalmente você tem também. Às vezes você pode entrar no site lá do Kennedy Space Sim, Center e registrar. reservar para você ir. Quando é um lançamento, um Falcon 9, que é uma coisa que está todo Só dia, vai. só vai. O Artemis 2 era 6 meses atrás, já estava tudo lotado. Você não conseguia nem lugar lá dentro. Entendeu? Você Então, tentou? Cara, eu tentei ser como imprensa e tal, mas como eu não sabia se eu ia vir, se eu não ia e tal, eu não fui tão assim, vamos dizer, aguerrido na tentativa. Mas aí tem Mas uma você coisa. consegue, você consegue. Mas aí tem uma coisa interessante para falar.
Porque se o Sérgio tivesse conseguido, porque lá é cheio de restrições, Sim, aí você teria que ir sozinho e não sei o que. Não ia ser a mesma emoção. Não ia ser a mesma coisa. Eu brinco que a gente estava na geral do Maracanã. Exato. É outra parada. Tava ali no M ali, né, de entrar aliás, Isso. no zero, né? Quando você vai na Sapucaí, não tem aqui bancada do zero que você não paga nada? Setor 1? Não, o setor é praticamente setor 0, que é na viradinha ali. Sensacional, é isso aí. Entendeu? E você vê a mesma coisa, tudo passa ali. Não, e foi o que o Sérgio falou, toda a dinâmica ali, vamos botar os carros aqui 11 da noite, tem a galera ali pescando e a gente montando as câmeras, eu como uma pizza, senta na cadeira, fazendo live de bastidores. E não apareceu mais ninguém com vocês ali. Não, depois encheu. Na hora Encheu de ir de embora, a brasileiro. gente teve que esperar umas 4 horas para ir embora, porque Não, nem a o 5G ponte ali encheu, a funcionava. ponte ali lotou, ela ficou Lotada. intransitável e tal, a gente demorou Uau. horas para sair. Mas à medida que foi avançando o dia, foi chegando brasileiro, a gente montou a comunidade brasileira ali com a gente para assistir, que foi um negócio. Tinha gente que estava assistindo a gente em outro lugar que foi para lá. Tinha gente que estava em cima da ponte vendo a gente, que desceu para ficar com a gente, Pra entendeu? ficar com a gente. Então, isso é o que eu tô falando. Tudo isso faz parte da experiência. E tinha tanta gente, mas tanta gente, que o pessoal lotou a parte de cima da ponte, que estava fechada, né? Não passava carro, o pessoal lotou e a gente lotou embaixo ali. Tinha muita gente, mas muita gente. Para 10 minutos. Para 10 Pra minutos. Pra menos até, O viu? pior é o depois. Porque que a gente 10 ainda minutos ficou- você já não vê o foguete há Você muito falou que tempo. 4 horas A pra gente ir ficou lá? umas pô? 4 horas para sair de lá. Porque o trânsito parou tudo e os 5G não funcionavam, não. Você Ih, não conseguia cara. mandar mensagem no WhatsApp. De tanta gente transmitindo. É, a época dos gravando, Jetsons filmando. ainda não chegou. Não porque isso é chegou problema ainda, que não não chegou, deveria mas vai chegar. deveria ser resolvido há muito tempo. Vamos combinar? Tá Estamos a errado. caminho, estamos a caminho. O que a gente aprende, Sérgio, Henrique e Felipe, com essa viagem? O que fica pra gente disso tudo, tá? Porque eu acho que não é somente ir dar essa volta. Eu fiquei, confesso, a gente estava assistindo aqui, quando eles bateram o primeiro recorde da distância, você fala, pô, legal. Mas está 50 minutos sem comunicação. Aí já vem historinha na cabeça, fala assim, vai aparecer um alienígena, vai pegar esses caras lá, vai bater uma foto, vai vir uma... Cara, por mais que seja zoeira, a gente fica... O que tem nesse outro lado? Te surpreendeu esse lado oculto, esse lado vamos falar disso oculto aí. da Lua? Não? Você acha que foi a parte mais surpreendente, não? Não, até que não, porque o lado oculto da Lua, os astronautas Apollo já experienciavam Sim. isso aí. A China tem uma sonda pousada lá no lado oculto da Lua, então ele é um lado que hoje a gente conhece ele muito bem. Uhum. Isso aí até que não me surpreendeu tanto. Agora, duas coisas foram surpreendentes. Eles viram um eclipse total do Sol, Sim. com a Lua apenas 10 mil quilômetros dele, ou seja, aqui da Terra, o eclipse total do Sol, a Lua e o Sol têm o mesmo tamanho aparente no céu. Lá não, a Lua era muito maior do que o Sol para eles. Então, isso deu uma coloração toda diferente. Até o Vitor Glover falou, né? Caramba, a Lua tá meio amarronzada, eu nunca pensei que ia ser assim. E uma coisa que tem pouca gente falando, eles viram 6 impactos de asteroides na Lua. Eles viram os asteroides batendo na Lua, 6. Então, um flash. Um flash de luz que deu na hora que o asteroide bateu na Lua. Para você ver que a Lua é um escudo nosso mesmo, entendeu? Sim. Então, isso aí para mim são as coisas mais surpreendentes desse momento que eles estavam passando ali pelo lado oculto da Lua. Que a E gente na chama. viagem toda, o que você acha que mais te surpreendeu? Cara, assim, na viagem, então, a gente pode falar, tem um banheiro, né? Teve um banheiro que deu Banheiro foi problema. Que, aliás, Muito deu surpreendente. pau na subida, né? Deu problema gigantesco, você vê, né? E uma A mulher resolveu o problema, Exato, que é a mais Cristina Koch. impressionante ainda, A né? Cristina Koch que resolveu, para você ver como é importante um teste desse tipo. Sim. Porque muita gente fala, por que está testando? Na verdade, a missão, para o pessoal entender, foi uma missão feita para testar a nave, a Orion, com gente dentro, que ela já tinha voado 2 vezes, em 2014 e 2022. E agora ela voou com gente dentro. É importante? Claro, tá aí o banheiro, que não deixa a gente mentir. Tiveram que usar o banheiro estava lá e não funcionou, deu problema. Isso aí você pode ter certeza que vai entrar uma série de protocolos, procedimentos dentro da NASA para agora fazer aquele negócio E funcionar. esse vaso vai estar logo no Museu da Em NASA exposição. também. Você pode não, ter certeza. isso, não é, isso que eu tô falando não é piada não, tá, gente? Isso é sério. Pode ter Eles fazem certeza. miniatura para vender. Claro. Fazem, né? Exatamente. Eles vão ter que capitalizar em cima, né? Vão ter que capitalizar em cima. Para você, Felipe, o que você acha disso tudo? Do banheiro? Não, da viagem toda, o que te impactou? Foi o eclipse. Como astrofísico, eu fico. O eclipse. Foi o eclipse, porque é a primeira vez que a gente vê isso da humanidade, cara. Assim, não é uma coisa É de. um ponto de vista, Não né? exato, não é uma questão de recorde de exploração espacial. É muito mais profundo e filosófico.
qual é a distância, qual mais longe que o ser humano já foi? Artemis 2. Essa Sim. é a resposta. O mais longe que ele já foi, assim, em 10 mil anos de história, sabe? Da civilização humana. Esse é o ponto mais distante que ele já foi. Eu não e vou... talvez esse recorde fique por mais tempo. É o que a gente falou. Esse recorde aí, muito provavelmente, ele só será quebrado agora quando a gente for para Marte. Porque as outras missões Artemis, elas não vão chegar a essa distância, elas não precisam disso. Essa missão precisou porque realmente era o teste que ia fazer. Na realidade, é uma missão exploratória, vamos colocar assim, quase, né? Não, era uma missão para testar a nave. Ela é similar isso. ao Apollo 8, como Sim. foi o Apollo 8. Ela foi feita para testar a nave, existe dentro de uma nave dessa um negócio chamado Sistema de Suporte à Vida. Então, será que isso vai funcionar? Será que o reciclador de ar, de CO2, vai funcionar? Será que a nave, você consegue assumir ela e manobrar ela caso precise? Será que a comunicação não é perdida? Como que é a comunicação da nave com a Terra? Como que acontece tudo isso? Será que todos os outros sistemas da nave, será que dormir na nave os astronautas conseguem? Exercitar na nave eles conseguem? Tudo isso foi testado, entendeu? E o recorde... Será que a Nutella sobrevive? Será que a Nutella sobrevive? Agora vamos testar a Viçosa. Será que Exato. Será que o cardápio que foi feito para eles é o cardápio ideal? Que, aliás, houve também uma mudança absurda, né? Isso é um assunto que daria para mais um programa inteiro se a Vivi estivesse com a gente na conversa, porque falar da comida mudou muito de antes para cá. Não existia nada daquilo que eles testaram, inclusive comida sólida. Então, eles né? levaram comida sólida desidratada e dentro da cápsula tinha um micro-ondas que eles colocavam para reidratar a comida e eles comiam. Isso é De Volta para o Futuro 2. Isso é legal demais. Então são coisas assim. E a questão do recorde, você para pensar, caramba, talvez só quando e se o ser humano for para Marte que esse recorde vai ser quebrado. Então, mas a Artemis ela passa a ser também a ponte para Marte, né? Que é o que querem fazer. Com a NASA. Né? Eles querem fazer a ponte para Marte. Isso aí você mesmo. vai pousar na Lua e da Lua você vai para Marte. É isso que eles querem fazer. Essa coisa de fazer testes é importante explicar para o pessoal que muita gente acha que é só, não é, a gente já foi várias vezes com a Apollo, porque tem que fazer teste e tudo mais. Aí eu sempre gosto de usar uma analogia com carro, porque a analogia com carro sempre todo mundo entende. Você tem uma estrada que é Terra-Lua. Essa estrada você consegue ir com um carro antigo, da década de 80, 90, ele não vai dirigir, não vai percorrer. Vai passar. Então, mas um carro mais novo tem sensor de pneu, tem ABS, tem teto solar. Passa com Fórmula 1 ali para você ver se passa. Tem um monte de sensores e microcontroladores e tecnologias distintas que veio mais para agora, sabe, com os microprocessadores, que você precisa testar cada coisa antes de você lançar o carro. Mas tanto esse quanto o carro mais antigo percorre a mesma estrada. É a mesma ideia. Quando você pega uma nave Orion, uma Crew Dragon, uma dessas naves que o Henrique pode falar um pouco mais também, ela tem muito mais sensores, muito mais coisas que a gente Mais desenvolveu. tecnologia embutida, né? Entendeu? Mas o básico, que é o motor, o funcionamento, para você dar as manobras e tudo mais, é como um carro antigo. Então, Henrique, se eu for perguntar para você o que te surpreendeu, a nave te surpreendeu e a Orion te surpreendeu? Assim, vamos lá, é válido lembrar que nas missões Artemis 1, a nave teve muitos problemas, né? Pequenos problemas ali nas comunicações, na transferência de dados, que eles perderam algumas leituras de dados porque corrompeu os arquivos, eles tiveram alguns problemas no escudo térmico e tudo mais, e ver que tudo isso não foi nenhuma preocupação deles, que deu tudo certo, foi bem surpreendente. Mas eu ainda tenho que concordar com os dois que a parte mais surpreendente da missão foi o eclipse e tal. Agora, pensando como engenheiro, a Artemis 3 vai ser muito surpreendente, porque não vai ser só o conjunto do foguete SLS com a cápsula Orion. A gente vai ter o conjunto do HLS, que a gente fala, que é o Human Landing System, que vai ser desenvolvido ou pela Blue Origin e pela SpaceX. Para poder pousar na Lua. Porque a Orion não pousa na Lua, ela não tem essa capacidade, ela não foi feita para pousar na Lua. Ela foi feita para acoplar com um desses dois, e aí eles que descem na Lua e fazem todo o trabalho. Entendi. Por isso que tem esse jump que é possível, inclusive, de ir para Marte, por exemplo. Esse é o teste da Artemis 3. Entendi. A Artemis 3, o ano que vem, ela vai fazer isso. Ela vai testar o acoplamento da Orion no espaço. Os dois landers lunares que eles chamam hoje, que é o Starship da SpaceX e o Blue Moon da Blue Origin. Elon Musk e Jeff Bezos. É uma união de gigantes, né, inclusive. Futuramente é você chegar perto da Lua com as duas naves, aí você fica com a Orion orbitando a Lua enquanto o lander desce e pousa na Lua. Tá aí. E uma vantagem de você fazer isso, ao invés de fazer o modelo que foi feito nas missões Apollo, é porque você ganha muito espaço, muita capacidade.
As missões Apollo, ela levava no Saturno V tanto o módulo lunar como o módulo de comando e serviço, que seria a Orion e o HLS, tudo junto. Você mandando em foguetes separados e muito mais potentes, você ganha uma capacidade de carga para você levar para a superfície da Lua muito maior. Porque aí você vai lançar um foguete com os astronautas e todo o sistema, e você vai lançar outro foguete com a parte que vai pousar e todos os seus hardwares que você vai precisar para estabelecer a presença humana, começar a estabelecer a presença humana na superfície da Lua. E aí a gente entra nessa segunda fase. Eu acho que agora eles vão ter muito para pesquisar, eles vão ter muito para conversar, muito dado para analisar, porque o que chegou, mas eles estão trazendo muita coisa com eles, né? Exato. E aí vem a minha pergunta, como que eu levo as coisas da Home Depot aqui para poder construir lá na Lua? Porque, meu amigo, a ideia, inclusive, da NASA é essa, né? É essa aí. De fazer uma estação na Lua e ver a possibilidade do ser humano viver na Lua por um período mais longo. Viver na Lua, acho que viver nesse sentido, estar lá durante um período mais longo. É ocupar a Lua de forma contínua, porque a Lua hoje é o seguinte, né? A Lua hoje ela tem um interesse comercial. Comercial. Então, na verdade, a Lua vai ser uma grande mina de recursos naturais para a Terra. Isso é que vai ser a Lua. Então, o que nós vamos mandar para lá vão ser mineradores. Tá? Eles vão pegar aquela rocha que tem lá, que tem muita coisa interessante, tem tório, tem elementos terras raras, que é muito importante para os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem pouca reserva de terra rara, muita coisa está na Lua. Tem um elemento chamado hélio 3, que ajuda muito aqui a Terra na fusão nuclear. Então, a Lua vai virar uma fonte de recursos naturais. Para mim, eu acho que o ser humano viver lá, nós não vamos. O que nós vamos ter vão ser mineradores, astronautas indo em turnos para a Lua, para explorar a Lua, o recurso natural da Lua. Porque tudo isso, todo esse investimento gigantesco que só faz hoje, ele só vale se tiver um retorno. Sim. Não é igual na década de 60, 70, que o objetivo era pousar, ganhamos, voltamos, acabou. Agora não. Porque o cara vai gastar 4 bilhões de dólares em cada lançamento desse, se isso não der um retorno daqui a alguns anos. Mas aí se a gente está falando, por exemplo, desses próximos passos, que são 2027, 2028, e a gente tem, que não chegam todas as informações para a gente, a China correndo por fora. Exatamente. A gente não pode ter ser surpreendido pela China, por exemplo, de repente, esse ano ainda, ou no começo do ano que vem? Não, porque a China, ela não deu data, mas ela fala antes de 2030. Antes de 2030. A gente acompanha algumas coisas, a China mostra, outras coisas ela não mostra, mas atualmente, qual que é o status da China? O módulo que vai pousar na Lua chinês já está sendo testado, eles têm tudo com os cabos de aço e tal, testa ele pousando, testa ele saindo da Lua, e o foguete, que é um foguete novo da China também, o motor dele já foi testado também. Então, o patamar da China é esse. Os Estados Unidos, ele já está... Só que a gente não tem a nave que vai pousar na Lua ainda. A dos Estados Unidos a gente não tem. Qual que vai ser? Vai ser a do Elon Musk ou vai ser a do Jeff Bezos? Nenhuma delas está pronta. Então, assim, os dois estão ali pau a pau. Hoje é uma briga cabeça a cabeça. Mas eles ficam soltando umas provocações interessantes, assim. Sim, o tempo todo. Já perguntaram lá para Kask, porta-voz da Kask, que é a NASA lá da China, né? Se eles não estão preocupados com os Estados Unidos chegar antes e tal. Aí os caras responderam, não tem problema nenhum, vocês podem ir antes, não tem problema não, a gente vai para ficar. E aí vem aquela pergunta, né? De quem é a Terra? De quem é a Lua, chega, né? De quem é a Terra da Lua? Quando você chega... A gente já não não, de quem é a Terra não. De quem é a Terra... É que eu falei errado, mas assim, de quem é a Lua? A Terra que você vai pisar lá, essa terra que eu pisei, onde pousou é minha, é da China, é de quem chegar primeiro? Vai ser uma coisa... conquistar... Isso é a grande questão hoje, cara. Existe uma disciplina que cuida disso, chamada Direito Espacial. Uau! Que ela cuida disso aí. De quem é, como que vai ser. Porque, assim, querem aplicar... alguns falam assim, a gente quer aplicar a mesma coisa que é da Antártica. Não vai funcionar. Porque a Antártica tem muito recurso natural e o Tratado Antártico é não explorar comercialmente a Antártica. Que é o que ninguém quer fazer. Se você não vai explorar comercialmente a Lua, ninguém vai gastar bilhões de dólares para mandar coisa para lá. Já chegaram a cogitar, numa dessas reuniões e tal, fazer um tratado de Tordesilhas na Lua. Uau! Que é pegar a Lua, divide a Lua no meio, metade para os Estados Unidos, metade para a China, e tá tudo bem. Vocês ficam felizes, cada um com metade? Beleza, então tá ótimo. O problema disso é que se chegar um outro país e quiser entrar na brincadeira também, e aí? Ele chega lá e vai pegar. Mas é o que foi nas grandes navegações, né? Você tinha Espanha e Portugal, de repente veio a Holanda.
Aí é guerra, né? Olha o ciclo da Se vida repetindo. rodando e se É isso repetindo. mesmo, é isso A mesmo. gente está falando de Jetsons aqui, mas a gente tem que voltar lá para Pedro Álvares Cabral para poder Exatamente. discutir a Exato. situação, porque é uma coisa que não existe. Igual Não quando existe. surgiu a internet. Exato. Então, tipo, a gente tem essa situação, por exemplo, da Lua. E daqui a pouco a gente vai ter um novo planeta que vai ser explorado. E para cada planeta a gente vai ter que fazer novamente um novo tratado e entender uma nova lei. É isso. É isso. Eu fico pensando que assim, tem a área de astrofísica e agora tá surgindo a astropolítica. É A astropolítica é uma coisa muito importante que está Mas acontecendo é hoje. real isso? É. Astropolítica? É. É Ou real. seja, É a só gente você já pegar tem as guerras. Pega as guerras hoje. Qualquer guerra. Uhum. O que manda na guerra hoje é o espaço. Porque as guerras hoje elas são feitas por drone. Quem que controla o drone é um satélite GPS. Satélite E de o satélite reconhecimento. GPS está onde? Está no espaço, é um satélite de reconhecimento. Então, as guerras hoje, elas são travadas no espaço. Aqui nos Estados Unidos, a gente tem a Palantir, uma empresa muito famosa do Peter Thiel, e eles apresentaram um software que eles desenvolveram chamado Smart Maven, que ele usa satélites de altíssima resolução para saber aonde estão as coisas, aonde que estão as movimentações bélicas e tudo mais. Então, a guerra hoje, o cenário dela já é o espaço. E você mira, por exemplo, você não mira mais no drone, você mira no satélite que controla Exatamente. o drone. Né? Essa que é a história, Tanto que né? o que o pessoal faz? Joga um vírus no satélite, que é o jamming, que a gente chama. Bagunça o sinal do satélite, o drone... Outra se coisa perde. que é simplesmente incrível é a gente pensar que hoje você tem uma guerra, mas estão lá todos os satélites do Elon Musk ajudando a manter a internet de pé. Num lugar Sabe? onde você não tinha. Exatamente. Antigamente a gente não tinha imagem disso. Claro. Exato. Para chegar uma imagem de guerra era uma situação absurda. Então é bem Isso. complicado mesmo. E ele revolucionou também na parte espacial, né? Porque foi a SpaceX que conseguiu transformar o lançamento de foguete num show business. Exatamente. Inclusive com o foguete que vai e volta. E volta. Que, E isso filma a volta, pousando Não no meio é? do oceano. Com câmera 4K. Com câmera Não é? 4K. Que não é, o impressionante. caso, lembrando, e é uma crítica que é feita, né, voltando Da ao SLS. SLS, que ele é totalmente descartado. Totalmente. Aham. É. São você pega 4 bilhões de dólares E joga no lixo. e vamos dizer que você joga 3.900, porque tem os astronautas lá dentro, né? Mas os Sim. 98 metros de altura, só a pontinha lá, os 6, 7 últimos metros é que presta. O resto tudo é jogado fora. É só coisa pra empurrar e sair da Terra. Então, por exemplo, a NASA ela foi muito criticada, e é muito criticada, porque, caramba, se hoje o caminho são foguetes reutilizáveis, o New Glenn, que é o foguetão do Jeff Bezos, ele é reutilizável. Que é O isso que sai Starship, agora depois de amanhã. Que é esse que sai depois de amanhã. O Starship, ele é reutilizado. Sim. Por que a NASA não investiu nisso? Então, esse programa, de novo, repetindo, a gente acha legal, a gente se emociona e tal, mas quando você começa a analisar, tem uma série de críticas que são feitas ali. Como eu brinco com o pessoal, o dinheiro não é nosso, né? Então, problema deles que se resolvam. A gente está falando muito, inclusive eu ficaria horas aqui conversando com vocês, mas eu queria, antes da gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta para cada um, a mesma pergunta para todos. Se fosse para você escolher uma companhia para ir para a Lua, para fazer uma viagem essa igual da Katy Perry, por exemplo, né? Você escolhia quem? A Blue Origin, a SpaceX, ou vamos de Virgin? O que você prefere? Eu só não escolheria Starliner. Do resto, Da pode Boeing. vir que a gente tá indo. A Starliner é da Boeing, tá? Só É, pra o Starliner avisar. era da Boeing. Eu também- Só pra contextualizar aí pro pessoal, a Starliner Mas qual foi que você escolheria? Eu acho que eu iria de SpaceX pra órbita da Terra e pra Lua não tem como, tem que E ser é a que NASA. demora mais, é que o custo-benefício é melhor, né? E mais É, isso aí. confiável. Exatamente. Entendi. Eu confio no meu amigo engenheiro aeroespacial, tô com ele. Porque quando for de planetas e galáxias, ele me pergunta. É isso aí. Agora só pra gente... Como é que você falou mesmo agora que eu não entendi? Então você não iria na Starline só por ser da Boeing e por ter tido Não, vários problemas ou não? É porque é o seguinte, não é questão de ser da Boeing, tá? A gente voa em aviões da Boeing aí. Que tem muitos problemas, tranquilamente. inclusive. É, o problema da. Verdade. O problema da Starliner é que ela foi uma cápsula que foi desenvolvida, ela começou a ser desenvolvida na mesma época da Dragon, da SpaceX. Sim. Ela teve o dobro do orçamento dado pela NASA para desenvolver. E ela fez 3 voos, 2 sem tripulação e 1 com tripulação. Esse 1 com tripulação era para certificar a nave para ser usada comercialmente, né? Para a NASA contratar o serviço para mandar astronautas para a estação espacial. E ela deu muito problema. Os astronautas tiveram que a ideia era fazer uma missão de 8 dias. Eles ficaram quase 8 meses
e a cápsula voltou vazia. E isso aí foi uma coisa que depois a gente descobriu, né, até entrevistando o próprio astronauta que estava lá dentro, que a Boeing meio que escondeu muita coisa ali de informação, né? Eles quiseram Nós tivemos meio que a oportunidade de falar atropelar com muita ele. coisa, né? Uma semana depois dele ter se aposentado. Lá no Que daí já Brasil. podia falar, né? Lá no Brasil. Ele esteve lá visitando, a gente conversou com ele e ele foi a primeira vez que ele falou a seguinte frase: eu fui já sabendo que eu não ia voltar nela. Ele falou essa frase pra gente. E antes ele tinha que Incrível, né? esconder, porque a Boeing estava mascarando essas informações, tentando passar, né? Ah, não, é uma cápsula segura, tá tudo certo. Em busca de dentro dos investimento, conformes. na realidade. Essa é a Sim. história, para poder liberar para os fundos poderem botar mais dinheiro Isso lá. deu uma treta gigante até com a NASA. Teve Aham. uma conferência de imprensa, eu nunca vou esquecer disso. Antes da conferência começar, tava lá todas as cadeirinhas do pessoal da NASA e a cadeira do pessoal da Boeing. Começou a entrevista, a cadeira da Boeing tinha sumido, tava só o pessoal da NASA. É que deu uma treta gigantesca entre eles ali, que a NASA queria bater o pé e falar, cara, a gente tem que falar dos problemas. E a Boeing não queria. E aí deu uma treta, o pessoal da Boeing foi tirado da entrevista e, enfim. Eu sei que deu no vocês deu. iam ser felizes demais se vocês trabalhassem como imprensa dentro da NASA o tempo todo, né? Nossa, Isso é Com sensacional. certeza. Acho que é o sonho dos Material, três aqui. material não ia faltar. Só não sabe se a gente ia durar muito tempo, né? Porque a gente ia querer contar tudo o que acontece. Esse Não é o pode, problema, né? Esse é o Esse é o problema. problema. Sacane, e você? Quem que você escolheria para... E se você tem essa vontade, de repente, de fazer um voo desse? Eu não tenho a menor vontade. Zero. Não quero ir em lugar nenhum, mas não tem como, né? A SpaceX, ela é uma empresa que ela tá, tipo, sei lá, talvez uns 20 anos à frente de todas as outras. Como a gente entendeu? diz, mais reliable. Com isso, certeza, com entendi. certeza. Então, a cápsula dela, a Crew Dragon, ela já voou não sei quantas vezes, já foi testada, retestada, confirmada e tudo. Então, ela é uma cápsula que não teve... O problema que se teve já foi tudo corrigido. Então, não tem como, né? Teria que ser SpaceX. Você tem medo de virar estampa de camisa? Cara, eu não gosto da sensação de você sentir tanto... Por exemplo, eu venho aqui em Orlando, Aham. eu não fico nem do lado da montanha-russa. Não gosto. Sério que você não vai? Não vou. Pô, Sérgio, não me conta uma Minha coisa família dessa, cara. vai, meu filho adora, eu não vou. Eu não gosto da sensação do G. Mas Do você foi no XG te apertando. simulador da NASA, Não fui de da jeito nenhum. Epcot? Não foi, não. Não. Aquele que é paradinho? Que dá dor de cabeça? É que ele não é parado, né? Ele é parado porque você acha que ele tá parado, mas ele tá girando ali numa velocidade incrível. O quê? Aquele que a gente entra que fica presinho aqui Exato. assim? Aquela Não lá é Epcot Center? centrífuga. É sério? É sério. Mas é um negócio... Por isso você passa mal, ué. Aquela centrífuga. É a versão do treino dos astronautas reduzida. É o treino de piloto de caça, aquilo lá. É, só que de forma reduzida. Por isso que Eu quando ia você morrer vai, e não ia saber disso, tá vendo só? quando você vai no brinquedo, não tem lá pra você escolher qual G que você quer. Sim. Pra onde você quer ir? Pra Sim. Marte e tal? Porque aí tem um que eu acho que você sofre até 4G. Sim. Que aquilo é uma centrífuga. É que para você que está ali parado, aquilo lá está parado. Mas aquilo lá está girando a altíssima velocidade. Você não foi Não nisso? foi, mas nem de jeito. Vocês cara, foram ou mas não? Não, a gente Não, mas foi. eu iria. Cara, é uma das coisas que eu mais gosto. Ninguém quer ir comigo e eu acabo não indo. Vamos Você lá nunca então, foi? vamos lá então. Você Não, nunca foi? eu já fui várias Ah, tá. vezes. Eu gosto disso. Só que assim, aí você tá no grupo, você fala assim, vamos, gente. Ah, não, isso dá dor de cabeça, isso é coisa pra maluco. Eu não É vou porque nisso tem gente aí. que passa Vai pra mal. lá passar Realmente mal. tem gente que passa mal mesmo. Tem gente que Aquele desmaia. ali é para passar mal mesmo. Ainda É mais se do for- que o slingshot, né? A gente Ele a gente só foi. no A gente foi slingshot, no eu não fui não. Mas aquilo ali é uma centrífuga. Aquilo ali é para Entendi. simular um treinamento mesmo de astronauta. Então é a sensação que você sente, que é o G te apertando, entendeu? Então os astronautas aí, quando eles voltaram agora, eles experimentaram 4G. O pessoal entender o que é 4G é bem simples. Pegue o seu peso e multiplique por 4. Isso puxando Em cima você. de você. É. Então é isso que você vai sentir. Então eu não gosto disso não, então eu tô fora. Eu fico aqui transmitindo e gritando. Não é? É, o que vai acontecer é que vai ser eu e Henrique sendo lançado e Sérgio lá. Eu fico transmitindo. Pode arrumar aí um lugarzinho Bem para amigo. transmitir. Eu fico aqui transmitindo, bonitinho, gritando com a E galera. você, Felipe, você vai com quem? SpaceX também. SpaceX. Definitivamente SpaceX, por os mesmos motivos. Acho que não teria nada a acrescentar. Realmente, eu acompanho, lembra da Demo 2 Mission, Claro. que é de demonstração, que foi o... Eu esqueci o nome dos dois astronautas da época. Isso foi em 2020. Isso, aí no meio da pandemia. Foi no meio da pandemia. Desde aquele dia, que era uma missão de demonstração, que era antes de ter Sim. a primeira Crew One, que seria a comercial da Crew Dragon. A nave já funcionou perfeitamente, sem problemas nenhum. Sabe? Maravilhoso. Então, e eles falando, não, a gente achou suave, o lançamento ele é amenizado um pouco a força G do que você sente no momento do lançamento, o pouso Uma coisa também. muito legal, né? O Victor Glover, que é um astronauta que estava agora na Artemis 2,
ele voou a primeira missão comercial, a Crew One. a Crew One. E quando ele voou e quando ele pilotou, porque ele é piloto, né? Ele falou, caramba, é a nave mais tranquila de pilotar. E sabe o que ele falou agora da Orion? Que é melhor de pilotar do que a própria Dragon. Olha aí. Isso aí é um ponto muito grande para o programa Artemis, porque os caras fizeram um negócio realmente muito bom. Quer dizer, o pessoal da SpaceX, com toda certeza, tem bastante também para aprender e melhorar Também. o deles, Todos eles, né? Todos eles. Gente, ó, eu já vou aproveitar aqui, eu tenho que fazer um convite, porque já que a gente está falando de NASA, está falando de lançamento, dezembro vocês têm que estar aqui, porque eu já vou falar que tem que colocar o nome de vocês no Tudo para Brasileiros, que é o prêmio, que ele é cedido e ele é dado para pessoas que realmente merecem, e esse ano vai ser dentro da NASA. O prêmio vai acontecer dentro da NASA. Então, Gero, já estou fazendo o convite aqui para o Sérgio, para o Henrique, para o Felipe, para eles receberem Será esse demais prêmio ganhar na o NASA. prêmio, mas se a gente puder ir lá transmitir o prêmio, tá Transmitir. ótimo. Não, a gente já transmite o prêmio, então pronto, vou ser obrigado a colocá-los na transmissão, então, já fechamos isso. Tá vendo só como a gente faz as coisas aqui? Gente, obrigado por vocês terem vindo. Só para lembrar, né, a gente tem o Henrique, que é engenheiro aeroespacial, é o cara que constrói aquele avião bom para você voar com tranquilidade e, claro, as próximas espaçonaves. Porque você está com 20 e poucos anos, então a gente já sabe que vai sair muita coisa daí. Obrigado por ter vindo. Sérgio, Agradeço. sumidade, eu não preciso nem Tamo falar, junto cara. aí, pessoal. A gente já sabe, continua no mesmo endereço. Mesmo endereço, Quem não Space segue, Today, siga. cara. Vai lá, Space Today, segue a gente em todas as redes sociais. Valeu demais. Comunidade brasileira aqui de Orlando, vocês têm uma chance muito grande. Toda semana tem lançamento. Então, procure a gente tem uma experiência, a gente indica o melhor ponto para assistir e tal. Quando a gente estiver aqui, pode assistir com a gente, que é muito vendo legal. só? A gente quer levar essa comunidade aí, cada vez gostar mais de foguete, porque a gente tá vindo do Brasil, né, cara? O Brasil não tem essa cultura. Mas quem sabe você, brasileiro que está aqui, que você cria essa cultura. Em vai ser breve muito na bom. Paraíba. Aí. Em breve na Paraíba teremos mais lançamentos. Obrigado, Felipe, por ter vindo Valeu, também, obrigado. viu? De verdade. E claro, gente, você sabe, aqui você consegue acompanhar tudo sobre o que acontece na Flórida. E eu falo para vocês uma coisa, a experiência, a gente vai falar mais a respeito disso, porque vai ficar ainda mais fácil para você que está no Brasil de ter essa experiência aqui, porque existem mecanismos e até uma empresa que envolve exatamente você nessa experiência. Mas isso é assunto para outro programa. Eu sei que você está curioso demais. Fica ligado no nosso Instagram, que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Então, muito obrigado. Vivi, faltou você nessa conversa. Depois eu vou convidar eles para virem aqui para a gente fazer comida, sabe do quê? De astronauta na sua cozinha. Boa, Pode ter é isso aí. certeza. Vamos fazer comida de astronauta. Com Você doce de topa, leite não? Viçosa. Com doce de Com doce de leite Viçosa. Vou fazer Eu o volto. lobby pro doce de leite Viçosa, está na Artemis 3. Aí, ó, tá vendo? Eu volto com você. Tchau, Vivi. Beijo. Convite eu vou fazer agora para vocês. Vocês falaram que vão na cozinha comigo fazer comida de astronauta? Será que eu vou gostar? Mas eu quero vocês três, sim, com certeza. Senti muita vontade, tá aí, mas eu estava fazendo outras coisas também, fazendo externa, não tive como participar desse bate-papo, que foi top. Espero vocês aqui, hein? Tô, de verdade. Bora na cozinha fazer essa comida de astronauta. Eu vou para o intervalo comercial e eu volto já com muito mais.